Bom, então sejam bem-vindos a mais uma palestra na nossa feira de profissão. Aproveitem o máximo, alunos, hoje, que nós temos um convidado para lá de especial. Hoje nós vamos convidar o Renato, engenheiro, que vai ser uma palestra, como a professora Vida disse, por serem muito amigos, eles vão dizer o quão é importante a amizade para o vestibular, para as escolhas e depois delas, né? Que nem sempre a gente tem que seguir exatamente aquilo que fizemos na faculdade. Eu vou chamar agora a professora Vida para falar quem serão os nossos mediadores, tá? Seja bem-vindo, Renato. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigado, Érica. Eu que agradeço o convite aí de vocês, todo mundo aí do SESI, da minha amiga, professora Vida. Muito, muito obrigado por ter me chamado, por estar tendo a oportunidade de participar aí e envolver toda essa galerinha para conhecer um pouco mais da vida da engenharia na Unicamp, né? Isso aí. Bem, queridíssimos, buenos dias, meus pupilos amados, como a Érica falou, né? Super socioemocional a nossa palestra, né? Então o Renato, ele é meu amigão, né? Faz uns 12 anos que a gente tem essa amizade lindíssima, um ajudou o outro, inclusive na hora do vestibular. Quero apresentar para vocês hoje quem são os nossos alunos protagonistas para fazer parte dessa palestra. Então, o João Vitor Silva, do terceiro ano, será o nosso apresentador. Os nossos gêmeos queridíssimos Marcos e João serão mediadores, né, do segundo ano. O Pedro e o Robson, do primeiro ano, também farão a mediação. Né? E o que o mediador faz? Vocês vão escrever perguntas conforme a palestra vai rolando e depois eles irão falar essas perguntas para o nosso palestrante, queridíssimo Renato. Então, João, a palavra é sua. Chamar aqui a câmera. Bom dia para todo mundo. Meu nome é João Silva e irei iniciar o terceiro dia da nossa Feira das Profissões. Em nome do terceiro ano de todo o ensino médio, gostaria de agradecer ao Renato, nosso participante, nosso convidado de hoje, por estar participando desse projeto e por dividir seus conhecimentos e experiências conosco. Antes de tudo, eu gostaria de contar para vocês quem é o Renato. Graduação e mestrado em Engenharia de Produção, ambas as formações pela Universidade Estadual de Campinas, 6 anos de experiência em consultoria estratégica com foco em otimização de processos, participando de projetos em empresas relevantes em seus segmentos de atuação, como Gol, Fiat e Bradesco. Agora eu vou passar a palavra para o Renato. Joia. Obrigado, João. Obrigado pela abertura. Muito prazer. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar compartilhando toda essa experiência, né? Que é muito interessante. Então, o que eu gostaria hoje de conversar com todos vocês é contar um pouco mais da minha história, né? De como eu consegui chegar lá, como o João apresentou. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela Unicamp, tá? Então, eu vou começar a minha apresentação contando um pouco mais do passo a passo, que são informações que não se encontram no Google, né, porque são as minhas experiências individuais. Inclusive, eu queria pedir para vocês não tomarem as coisas que eu vou falar aqui como regra, tá? E sempre respeitar a individualidade de vocês, tá bom? Cada pessoa funciona de um jeito, né? A gente é muito individual. Então, vamos respeitar os nossos limites, né? E o que eu vou contar para vocês é a minha experiência individual mesmo, né, que pode servir aí como dica para a escolha da carreira de vocês, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Tá perfeito, baby. Joia! Então vamos lá, gente. Eu vou começar então voltando aí 13 anos no tempo, quando eu estava sentado aí no lugarzinho de vocês, terminando o ensino médio, super perdido, o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque eu ia fazer 18 anos, eu ia me formar, né? Ai, aquela loucura que eu tinha que tomar uma decisão. Então, até que um belo dia, eu estava lá no meu colégio, sentadinho na minha cadeira. Gente, eu sou formado em escola pública, tá?
toda a minha formação, toda a minha base foi de escola pública, desde o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então eu tive uma preparação zero para o vestibular. Todo o meu histórico nunca me aproximou da universidade pública, né? Não vim de um castelinho dos melhores colégios, né, que treinam as pessoas, treinam todo o ensino médio ali pesado, hard, para passar no vestibular. Muito pela formação não foi nem um pouco parecida com isso, né? Inclusive, eu descobri sobre as universidades públicas um dia sentadinho na sala de aula, porque um cursinho foi fazer uma propaganda do colégio deles ali, né? E ali eu descobri que existiam as universidades públicas e que, poxa, a gente tem aqui do nosso lado uma das as melhores universidades da América Latina, universidades referências, assim, mundialmente falando, né? Os olhos, sabe? Eu achei incrível e eu projetei aquilo para mim, na hora que eu descobri que eu fui pesquisar um pouco mais, eles falaram pra gente um pouco lá na escola, como era a universidade pública, como era o vestibular. Eu fui pesquisar por conta um pouco mais, me encontrei. Falei, é o que eu quero para minha vida, é o plano que eu quero seguir. E optei por prestar vestibular nessas grandes universidades públicas, né? Por exemplo, USP, Unicamp, Unesp, Federal de São Carlos, né? São todas universidades que estão aqui na região, aqui no estado de São Paulo, que são muito referência, tem uma qualidade de ensino muito boa. Pois muito que bem, peguei a prova lá, vamos ver o que cai, vamos analisar, vamos começar a se preparar. A hora que eu peguei a prova, assim, eu não sabia resolver nada do que estava lá. A maioria das coisas eu não tinha visto, eu não tinha aprendido, e isso me alertou que eu precisava realmente aprender, né? Terminei o ensino médio, conversei com a minha mãe, a gente se apertou e ela pôde pagar um cursinho para mim, né? Não foi o melhor cursinho de novo, mas foi o que deu para pagar, o que cabia no nosso orçamento, né? E vamos lá, e eu comecei a minha jornada de estudo. Ali aprendendo a matéria, realmente mergulhando no que era o vestibular, no conteúdo que... né? Então eu fui me aprofundando, estudei o ano inteiro, aprendi a matéria, aprendi física, aprendi química, que era a parte que eu tinha mais defasado dos meus... né? Até que chegou o final do ano e chegaram as provas, vamos prestar vestibular, e vamos lá fazer a prova, vamos passar, sucesso. Só que não, gente, deu tudo errado. Nessa primeira tentativa que eu fiz, eu acabei não passando em absolutamente nada do que eu prestei, né? E eu fiquei super triste, né? A minha autoestima foi lá embaixo, foi muito ruim, né? Principalmente porque martelava muito na minha cabeça, que eu estava competindo ali com pessoas que tiveram todo um preparo, né? Sempre para ingressar naquele vestibular. E eu estava carregando toda aquela defasagem, buscando, né? Indo atrás, mas sempre o sentimento que eu tinha era que eu sempre estava um passo atrás, né? Então minha autoestima era sempre muito ruim e aí eu acabei não passando em nada, não deu nada certo. Mas eu tinha muita vontade de estar lá naquele lugar, sabe? Eu pensava comigo, poxa, não é possível que um aluno de escola pública não tenha oportunidade de cursar uma universidade pública, né? Não faz sentido na minha cabeça. Principalmente um curso de engenharia, né? A concorrência, infelizmente, dos cursos de engenharia é muito alta, desses vestibulares, né? Então, a nota para ser aprovado também é um pouco alta, né? Então, me exigiu muito estudo. E me motivou a não desistir, né? Eu acabei tentando de novo eu conversei com a minha mãe, infelizmente a gente não teve condição financeira de pagar o cursinho de novo, né? Mas ela pôde me manter sem trabalhar mais um ano para que eu pudesse me dedicar integralmente ao vestibular. E fui eu lá de novo, dessa vez sem fazer cursinho. Gente, eu fui estudar por conta. Dessa vez eu fiz o negócio certo. Na minha primeira experiência eu percebi que eu achei que eu aprendi as coisas. Mas na verdade eu não tinha aprendido. Eu me convenci que eu tinha aprendido. E aí na hora da prova deu tudo errado e eu tomei aquilo como uma lição para mim. Eu preciso realmente aprender a matéria, eu estou ainda defasado. E aí eu fiz uma rotina muito regrada de estudo. Eu estudava de segunda a sábado, de 10 a 12 horas por dia, tá? No domingo eu descansava. E era uma rotina muito, muito certa ali. Minha disciplina, eu trabalhei isso.
peguei firme para realmente aprender. E eu estava ali estudando por conta, então, quer dizer, eu não tinha professores ali o tempo todo comigo, né, para tirar dúvida. Mas aí eu usava a internet. Então, o que eu não entendia, eu buscava, né, eu consultava livros, eu tinha bastante livro, eu xerocava livro na biblioteca, tinha as minhas apostilas do cursinho. Então, fui me virando com o que eu tinha dentro dessa disciplina, dentro dessa rotina, né. Inclusive, a gente tem até uma história muito legal, né? Eu e a professora Vida, a gente estudou muito junto para o nosso vestibular, né? E, inclusive, na véspera do vestibular da Unicamp, a gente estudou junto, a gente sentou para estudar biologia junto. Gente, tipo, eu ciências exatas, a professora Vida ciências humanas, e a gente foi compartilhar estudos de biológicas que não era de nenhum dos dois. Então, a gente estudava muito, a gente se preparou muito, a gente tomava conteúdo um do outro, né? É uma história muito bacana que a gente tem de apoio mesmo, porque ela também estava na mesma situação, também prestando vestibular pela segunda vez, a gente estava junto nessa, sabe? E eu acho que é importante valorizar, né, os nossos amigos hoje, quem trilha, né, quem escolhe seguir o mesmo caminho que a gente. É aquilo, não existe um caminho certo, não existe um caminho errado, a gente tem que seguir o nosso coração, né? E o que a gente tem vontade. E agarrar a gente que apoia a gente, que está no mesmo caminho, porque a coisa fica mais leve, fica mais fácil, né? E foi nesse cenário que eu, de novo, prestei as provas todas de novo, tudo de novo, toda aquela maratona, todo aquele estresse, toda aquela concorrência ali, né, martelando na minha cabeça, chacoalhando as minhas ideias, mas dessa vez deu certo. Dessa vez eu consegui ser aprovado nos principais vestibulares, toda a minha disciplina, toda a rotina que foi muito dura, foi muito cansativo, sabe, gente? Eu realmente abri mão de um pouco da minha vida social e eu me dediquei integralmente àquilo, né? O meu balanço individual é que foi uma rotina que valeu muito a pena, porque deu certo. Eu consegui chegar na universidade, né, numa das melhores universidades aí da América Latina, que era o meu sonho. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, gente, se vocês tiverem o objetivo de ingressar numa dessas universidades, assim, vale a pena todo o esforço de correr atrás. Às vezes a gente precisa abrir mão de outras coisas, né, de balada. Eu passava sexta-feira à noite estudando, sábado estudando, o dia inteiro, né. Foi uma vida de sacrifícios, né, mas a experiência que eu tenho aqui é muito recompensador, vale muito a pena. Porque quando você entra lá, te abre uma gama de possibilidades, né? A vivência que a universidade proporciona é incrível, que é o que eu vou contar para vocês um pouco agora, né? Então, chegando lá, envolve, né, cursar uma universidade pública, envolve uma mudança, porque as universidades não ficam aqui em Jundiaí, ou aqui próximo, nos municípios vizinhos, né? Para quem não sabe, o curso de Engenharia de Produção, embora ele seja um curso da Unicamp, ele não fica no campus de Campinas, que é o campus maior, que concentra 90% de todos os cursos de graduação, né? Ele fica no campus de Limeira, que é um município um pouco mais distante, um pouco mais para o interior, né? Então, e mesmo para quem faz Unicamp Campinas, né, que mora aqui na região, acaba tendo que mudar, porque os cursos são em período integral, né? Então, a gente tem aula o dia inteiro, de manhã e à tarde, e às vezes até à noite, né? Então, a gente acaba tendo que mudar. E aí, de novo, né, a gente acaba talvez esbarrando em restrições. Poxa, como que eu vou gastar, né, para morar em outra cidade? Essas questões também me pegavam, né? A questão financeira era muito apertada em casa e era tudo muito contado, né? E foi aí que eu fui descobrindo que, sim, dá para a gente viver fora do nosso município, né? Isso não é uma restrição para quem realmente quer prestar vestibular e quer cursar uma dessas universidades. A universidade oferece moradia. Lá em Campinas tem a moradia que é fixa, que são espaços que é totalmente gratuito para as pessoas que precisam usar esse recurso. Lá em Limeira não tem a moradia física, mas eles pagam uma bolsa de auxílio moradia para os alunos que precisam, tá? Para comer, a gente tem o bandejão lá, o restaurante universitário, que cada refeição custa R$ 3. Então você paga R$ 3
tomar café da manhã, R$ 3 para almoçar, R$ 3 para jantar, não é? Né? Então, quer dizer, em um dia inteiro você gasta R$ 9 para fazer todas as refeições principais. Né? E mesmo assim, para quem precisa, a universidade ainda oferece a Bolsa Auxílio Refeição, que eles pagam esses R$ 9 diários para as pessoas poderem, né, usar, para as pessoas que tiverem dificuldade financeira. Então, a universidade oferece muita estrutura para que as pessoas realmente venham. Né? Quando você chega nesses lugares, nessas universidades, tem pessoas do país inteiro prestando a prova. Então você encontra as pessoas lá que precisam também mudar, que precisam de moradia, que precisam pensar em alimentação, né? A cidade, como é universitária, como a gente tem, né, uma infinidade de cursos lá, todas as engenharias, todos os cursos de humanas, todos os cursos biológicos, a quantidade de pessoas é enorme. Então formam-se as repúblicas, que é uma forma de moradia compartilhada, né? Que todo mundo consegue economizar e fica acessível para todo mundo morar fora de casa. Né? Então a cidade tem repúblicas enormes, com 10 pessoas morando numa casa, casas grandes, que dividindo todas as contas fica super ok para o pessoal pagar. Então tem essa forma, tem esse estilo de vida lá dentro. Né? Isso eu acho que é importante compartilhar com vocês, porque a gente, né, às vezes acaba pensando, poxa, mas a universidade fica longe, fica em outra cidade, eu preciso deixar minha família, eu preciso deixar a minha vida, né? Como que eu vou fazer isso, com que estrutura? É bom a gente saber que, né, o sistema oferece essa estrutura para que a gente saia do nosso mundinho, da nossa cidadezinha ali que a gente viveu, cresceu e vá conhecer coisas novas. Né? Isso também é muito importante durante a formação, né? Além da parte técnica que a gente conhece, que a gente aprende, tem a questão das experiências pessoais, de ter contato com outra cidade, com outras pessoas. Você conhece pessoas assim do país inteiro. Né? Eu estudei com pessoas do Ceará, com pessoas do Mato Grosso, com pessoas do sul do Paraná. Então, a diversidade de cultura é muito rica, né, lá dentro. E é um dos pontos positivos aí das universidades públicas, né? Além como eu disse, do conhecimento técnico, que a gente tem que estudar muito para aprender, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, que é um pouco mais sobre o curso, certo? Até então, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Podemos seguir? Oi, Renato. Pode ir. Tá. Pergunta no final. Tá ótimo. Joia. Então vamos lá, gente. Então chegamos lá na Unicamp e aí tem que estudar muito também, de novo. E eu vi que toda aquela rotina que eu tinha valia também para fazer o curso. O curso é muito puxado, né? A gente tem disciplinas de cálculo. São 4 cálculos para fazer o curso. São 3 físicas. São matérias de química. Né? São matérias que exigem um estudo. Né? São muito difíceis de passar, mas também super possível. Nada que um esforço ali, algumas madrugadas em claro, virando ali, estudando, a gente não consiga passar. Né? O curso exige essa demanda da gente, esse preparo, que a gente estude bastante, né? Porque, como eu disse para vocês, o curso é integral, então a gente faz bastante matéria, né? Então a rotina de estudo ainda prevalece. Mas é muito gostoso, porque normalmente as pessoas vão morar em república, então você mora com seus amigos. De novo, né, a importância de ter amigos ali, como as disciplinas são um pouco puxadas, né? Estudar junto, tirar dúvida um do outro. Poxa, importantíssimo, gente. Percebam que começou desde lá de trás, né? Os amigos ali estudando junto, caminhando junto com a gente, e a hora que a gente chega, a gente também precisa das pessoas. Né? Trabalhar junto com elas, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Então, eu tinha lá os meus amigos, os que são meus amigos até hoje, lá da faculdade. A gente estudava junto, fazia os trabalhos juntos, aprendia junto. Né? E deu super certo. O curso hoje, ele tem, como eu disse, as disciplinas de cálculo, as disciplinas de física, as disciplinas básicas de engenharia, tá? Mas ele é um curso voltado para gestão, né?
a origem do curso de engenharia de produção, ela surgiu ali, as origens vêm de uma junção da engenharia mecânica com a administração. Então, 2 cursos clássicos, a junção deles formou a engenharia de produção. Tá? E aí, às vezes, engenharia de produção, às vezes, o próprio nome, né, acaba sendo um pouco vago, né? Então, o que o engenheiro de produção faz? A gente tem, sei lá, as engenharias um pouco mais comuns, né, que a gente conhece. O engenheiro civil, ele constrói prédio, constrói casa. O engenheiro mecânico, ele dimensiona máquinas, ele mexe em toda a parte técnica das máquinas. E o engenheiro de produção, né, constrói o quê? O engenheiro de produção, ele é responsável por trabalhar de forma otimizada. Esse é o grande diferencial. Ele é responsável por gerir, por fazer a gestão dos meios produtivos através de conceitos de otimização. Então, a gente hoje precisa fazer as coisas ineficientes, né? A gente vive num mundo que a gente não pode gastar além do que se está projetado, né? A gente tem uma economia, uma produção barata para a gente ser competitivo no mercado e para poder sobreviver, né? A gente precisa de recurso porque o nosso planeta está gritando, né? A gente sabe que os recursos naturais são limitadíssimos, a gente está muito perto ali de um colapso, então a gente tem que trabalhar também de maneira otimizada com matéria-prima, com recursos. E é esse o papel do engenheiro de produção, né? É construir uma produção, um fluxo produtivo de forma otimizada. Tá? Hoje, eu trabalho no Bradesco. Eu imagino que todo mundo aí conhece, é um banco que está aí, né? As agências, pais de vocês devem ter conta, um banco grande aí, referência nacional, né? E aí pode acontecer uma pergunta, né? Direto o pessoal me pergunta, poxa, o que o engenheiro de produção faz num banco, né? Que a gente pensa, um engenheiro de produção, é muito claro a gente visualizar uma fábrica, né, o processo acontecendo ali a fabricação de um carro, por exemplo. É nítido, né? Que a gente tem o chassi, coloca o motor, coloca o corpo, colocam as rodas e sai o carro pronto. Uma produção ali. E num banco, né? O banco também, se a gente parar para pensar, o banco não produz, ele não fabrica o dinheiro em si, né? Mas ele produz o serviço para as pessoas. Uma pessoa que precisa de um empréstimo, o banco está produzindo o serviço para atender essa demanda. Uma pessoa que precisa de um seguro, o banco também está produzindo a oferta desse seguro. Isso exige toda uma preparação de desenvolver um sistema, de treinar as pessoas nas agências para vender, de desenvolver as regras, né, de estruturar todo o planejamento de o dinheiro vai sair da conta do Bradesco, vai chegar na conta da pessoinha que está emprestando. Tem toda uma estrutura, todo um processo por trás. Né? E aí que é o papel do engenheiro de produção, né? Trabalhar de forma otimizada. Tudo que se tem processo para ser construído, cabe um engenheiro de produção ali trabalhando. Né? A gente pode até pegar um exemplo, né, da professora Aida, que seguiu a profissão de educadora. Será que tem produção no trabalho dela? Né? Vamos parar para pensar. Ela chega, ela está lá na casa dela, ela está montando a aula para passar para vocês, ela está lendo conteúdo, ela está se informando, ela tem que se informar se o conteúdo. Ela tem que pensar qual a forma mais didática de transmitir o conhecimento, ela tem que montar os slides, ela tem que comprar material, ela precisa ir para a escola. Então, percebam, tem todo um processo, né? Então, a professora também tem uma produção. Então, isso acontece para tudo hoje, né? Para vários sistemas. Vamos pensar um outro exemplo na área de marketing, né? Tem produção na área de marketing? Se a gente para pensar. Tem também. Né? O que o marketing está fazendo? Ele está produzindo uma campanha. Então, aqueles comerciais que vocês assistem lá dos carros na TV, os folders, existe todo um processo por trás de estudar o mercado, de desenvolver a mensagem, de produzir o vídeo. Tem toda uma estrutura.
né? Então, se tem todo um processo por trás, cabe um engenheiro de produção para que ajude a coisa acontecer de forma otimizada, né? Levando em conta os recursos humanos e os recursos naturais, né? Recursos humanos importantíssimo na faculdade. A gente tem muita matéria de humanas, é a engenharia com mais humanas que tem muita matéria de sociologia, de filosofia, além dos cálculos, né, que eu disse para vocês, das físicas, das matérias brutas ali da engenharia, tem muita coisa de humanas, porque trabalhar com produção, né, com processo, com melhoria, com otimização, é trabalhar direto com pessoas, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com o operador, a pessoa que está operando as máquinas, a pessoa do marketing que está desenvolvendo uma campanha. A gente tem que ter toda uma relação interpessoal para que o processo aconteça de forma otimizada. Os valores humanos são muito importantes para a profissão, né? Então, essa é uma parte legal do curso, né? Além das matérias básicas da engenharia e das matérias de humanas, o curso também tem muita coisa de gestão, de administração, né? Justamente para que a gente aprenda a gerir os recursos de forma otimizada. Então, a gente tem matérias de estratégia e planejamento, a gente tem matérias de sistemas produtivos, de projeto de fábrica, a gente aprende a projetar uma fábrica de forma otimizada, né? E o legal é que a gente pode pegar o conhecimento que muitas vezes, né, está ali sendo explicado no contexto de uma fábrica e replicar para um banco, replicar para uma área de marketing, replicar para uma, enfim, para tudo que se tenha processo, para tudo que se produz, né? Embora o exemplo, o clássico, seja o industrial, o conceito é o mesmo. Então, por isso que o profissional da engenharia, ele cabe em N segmentos, né? Ele não é um profissional tão restrito. O curso em si, ele é um curso bem generalista, não tão especialista, né? A gente vê matérias, a gente vê um pouco de mecânica, a gente vê um pouco de química, a gente vê um pouco de civil, a gente vê um pouco de programação, de computação. Por quê? Porque ele é o responsável por gerenciar tudo isso. Então, ele precisa saber um pouco de cada coisa. Ele precisa saber o que funciona, como funciona um pouco de cada coisa, para que ele consiga administrar. Esse é o grande, né, a grande entrega do curso, né, o tchan do profissional, né, o saber gerir. Então, a gente faz muita matéria com o pessoal de administração, né? Muita gente acaba questionando, né? Qual que é a diferença dos cursos, né, de engenharia de produção e administração? O curso de administração ele fica um pouco mais voltado para a parte de finanças, para a parte de estratégia de mercado, né? Para a parte de contabilidade. A engenharia de produção, ela se mantém focada no processo produtivo, né? Então, todas as disciplinas que a gente tem são sempre para que a gente aprenda a administrar o processo produtivo de qualquer coisa que a gente possa trabalhar. E isso a profissão trabalha com esses conceitos, né? Então, é muito legal. Para quem gosta de aprender um pouco de cada coisa, é um curso bem bacana, porque te dá uma visão muito ampla, né? Embora eu não seja especialista em química, né, em civil, mas eu tenho uma boa noção, tenho uma noção, um macro ali do que eles estão fazendo, né? E isso me ajuda a ganhar experiência para que eu consiga administrar as coisas de forma otimizada. Então, é isso que se aprende no curso. O curso da Unicamp ele é muito voltado para otimização de processos, né? Eles estimulam muita gente no viés matemático da otimização, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Eu também fiz mestrado lá na Unicamp, na engenharia de produção, né? E eu escolhi fazer o meu mestrado na parte de otimização matemática. O que é isso, né? Primeiro, o que é o mestrado, né? O mestrado, ele é escolher alguma coisa ali da graduação que mais te chamou a atenção, que você mais gostou de aprender, que você mais gostou de trabalhar, e se desenvolver muito nela, se aprofundar muito nessa coisinha que você aprendeu lá, né? Durante a minha graduação eu gostei muito de uma matéria que era modelagem matemática, que era transformar um problema real num problema matemático. E eu fui fazer um mestrado nisso, fui me desenvolver nisso, né? Então, o que é isso? Eu vou dar um exemplo simples para vocês.
Vamos imaginar que a gente precisa transportar uma carga para Campinas, saindo de Jundiaí e indo para Campinas. E a gente tem duas opções para fazer isso. A primeira é indo pela rodovia pela Anhanguera, por exemplo, e pagando R$ 10 de pedágio, certo? Ou uma segunda opção, que é a gente ir por dentro ali dos municípios de Valinhos, de Vinhedo, sem pegar o pedágio, sem ter os R$ 10 do pedágio, mas o trajeto em si ele é um pouco maior, tem mais quilômetros para percorrer, e o rendimento do veículo acaba sendo inferior que na estrada, né? Então ele consome mais combustível dentro da cidade do que na estrada. Que decisão que a gente toma? Que caminho a gente escolhe para fazer? É uma decisão simples, a gente faz a conta, a gente pega o consumo do nosso veículo na estrada, mais o custo do pedágio, tem uma conta, depois a gente faz a mesma conta, a gente pega o consumo do nosso veículo dentro da cidade, né, sem o pedágio, e compara os dois números e vê se o aumento do consumo do veículo compensa os R$ 10 do pedágio e a gente faz a nossa escolha. Simples. Agora pensem num problema de uma empresa grande, por exemplo, a Gol, que eles têm mais de 1.000 para escolher. Esse exemplo que eu dei para vocês, a gente tinha dois, muito simples de fazer na mão. Essas grandes empresas, elas têm milhares de possibilidades, que é impossível um ser humano testar todas na mão, fazer todas as contas na mão. Então, o que a gente aprende na faculdade? A gente aprende a pegar esses problemas grandes, transformar eles num modelo matemático, modelar, transformar em funções matemáticas, jogar no computador para ele fazer a conta e ele dar a solução otimizada para a gente. Ele vai falar que caminho exatamente a gente tem que percorrer para a gente trabalhar de forma otimizada. Isso é um dos pilares muito fortes da engenharia de produção. A Unicamp puxa muito nesse viés matemático, que é um diferencial enorme para a carreira e se aplica também em N cenários, não só Fabris ali como a gente está acostumado, mas, por exemplo, no banco eu já consegui trabalhar modelagem matemática. Lá na Go a gente conseguiu trabalhar modelagem matemática também. Então é uma experiência muito legal, é uma ferramenta muito legal da engenharia de produção, né? Então tudo que vocês veem de matemática, né, aquela função do primeiro grau, função do segundo grau, né, todas aquelas matériazinhas, principalmente função que a gente aprende no ensino médio, gente, isso é extremamente importante para a graduação de engenharia. Todos os conceitos matemáticos que vocês estão aprendendo aí durante o ensino médio de vocês, a gente acaba usando lá, é muito aplicado. No ensino médio a gente acaba aprendendo um pouco mais por cima, um pouco mais simples, mas tudo isso embasa a formação do engenheiro, né? Se a gente pega as disciplinas de cálculo, obviamente acontece um aprofundamento de função, são coisas que a gente aprende no ensino médio, então é muito legal isso, a gente começa a aprofundar o que a gente teve de base no ensino médio, a gente vê que isso rege toda uma profissão, né? E rege o mundo, porque a gente está aí sujeito, né, às leis da física, a química, né, todo o nosso contexto em volta está sujeito a isso, né? E a gente consegue entender de uma forma técnica, aprofundando o que a gente conhece no ensino médio. Então é muito interessante essa parte. Fora as disciplinas de ciências humanas que a gente tem, como eu disse, filosofia, que a gente precisa pensar, a gente precisa criticar, a gente precisa entender as relações humanas. Cada pessoa tem a sua individualidade e isso deve ser respeitado no ambiente de trabalho. Um bom engenheiro de produção leva isso em consideração. Então percebam que é uma graduação muito equilibrada, né? Em termos de disciplina, a gente tem um certo equilíbrio entre humanas e exatas, a gente tem um certo equilíbrio entre disciplinas técnicas de engenharia, física, cálculo, materiais e disciplinas de administração. Esse é o carão do curso da engenharia de produção, né? É um curso muito bacana e que te abre muitas possibilidades. Eu fui para o mercado de trabalho depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria. Consultoria é um segmento que faz projetos em empresas, né? A empresa tem o time de funcionários dela, mas ela não tem tempo nem mão de obra qualificada para construir uma coisa que ela precisa.
e não compensa contratar, porque é uma coisa temporária. Então, eles contratam um serviço de consultoria e nós, engenheiros, vamos lá e a gente desenvolve o projeto, né? Então, eu já trabalhei em projetos na área de marketing, que eu dei um exemplo para vocês, já trabalhei na Gol, na parte de milhas, sempre usando o que eu aprendi na faculdade, os conceitos de otimização de processos, né? Então, toda a minha experiência profissional é embasada nesse conhecimento que a faculdade me proporcionou. Proporcionou muito bem, porque a gente tem uma carga horária muito pesada de disciplinas, né? Como eu disse, tem aula o dia inteiro. Então, é muita matéria para estudar, é bastante conteúdo, mas é muito recompensador. Lá na frente a gente percebe também, né, indo para o mercado de trabalho, que a gente não está restrito também ao que ali é engenharia de produção, ao que a gente fez, a gente precisa ser necessariamente um engenheiro de produção. Eu tenho colegas que foram montar o próprio negócio, eu tenho colegas que foram trabalhar. É uma graduação, por ela ser generalista, ela não te prende, ela te abre uma gama de possibilidades que você acaba explorando aí conforme o curso vai evoluindo, conforme você vai ingressando no mercado de trabalho. Então, a sua profissão, às vezes, nem parece, né, que você é um engenheiro de produção, mas tudo aquilo que você aprendeu é tão aplicado, a forma de trabalhar otimizada é tão usual, que você consegue ingressar em outras formas de trabalho, em outras carreiras e aproveitar tudo aquilo. Então, muito interessante essa parte, né, que o curso oferece. E o curso, sem contar que o curso na Unicamp é um curso muito bom, assim como todas as universidades públicas. Eu conheço, tenho amigos que fizeram engenharia na USP, que fizeram na Federal de São Carlos, são ótimos cursos, na Federal do Paraná, nas federais de outros estados, né? São cursos muito bem estruturados hoje, então super recomendo. Certo, gente? E é isso. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E aí eu queria abrir para a gente fazer pergunta, né? Que essa é a parte legal. Queria ouvir de vocês agora. Eu não me canso de falar que eu sou sua maior fã. Ai, te amo, amigo. Ah, recíproco. Você é muito foda, você é muito incrível. Muito bem, temos várias perguntas já. O Pedro quer começar? Vamos lá, Pedro. Começo sim. Eu gostaria de saber que tipo de habilidades que você já tinha e que você teve que adquirir para poder ajudar você a otimizar um processo. Tá. Na graduação, a gente vê muita teoria de otimização de processos, né? Então, eu acho que a skill principal, o ponto forte, é o senso crítico, né? A faculdade trabalha muito isso na gente. A intenção deles é que a gente tenha tanto conhecimento que a gente consiga criticar. E quando você vai otimizar um processo, você precisa pensar fora da caixa, né? Então, eu preciso correlacionar tudo que eu aprendi na graduação, embora eu tenha aprendido picado, né, eu tive que desenvolver essa habilidade no mercado de trabalho. Na faculdade, a gente acaba ficando um pouco picadinho. Aí faz a matéria e termina, aí começa outra, termina, né? Parece que se encerram ciclos nas disciplinas, né? Começam e encerram, começam e encerram. No mercado de trabalho, eu tive que aprender, né, esse desafio de correlacionar as coisas para ir realmente trabalhar de forma otimizada. Esse é o grande desafio do profissional. Excelente. Robson? Primeiramente, bom dia a todos. E eu gostaria de agradecer também por essa palestra incrível que você fez pra gente, Renato. E eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade que você já enfrentou no mercado de trabalho. Obrigado, Robson. Obrigado aí pela pergunta. Valeu por ter participado aí. Obrigado, gente, por todo mundo aí estar presente, ouvindo. E o maior desafio que eu enfrentei no mercado de trabalho... eu vou responder essa pergunta saindo um pouco do conhecimento técnico do que a gente aprende na faculdade, né? Do cálculo, da física. Eu vou falar que o maior desafio que eu enfrentei e eu enfrento hoje é o relacionamento humano com as pessoas. Esse é um desafio contínuo na carreira, porque a gente, enquanto engenheiro de produção, a gente traça uma carreira profissional para quem segue engenharia de produção, né? Uma carreira voltada para a liderança,
para trabalhar com pessoas, para liderar pessoas, para delegar atividade para as pessoas. Então você precisa conhecer o perfil da pessoa, entender as dificuldades que ela tem, os pontos que ela é muito boa para você aproveitar esses pontos, os pontos que ela precisa desenvolver. Isso é um desafio contínuo, né? Desenvolver pessoas, trabalhar com as pessoas, extrair o melhor delas, desenvolvê-las profissionalmente também, né? Esse, acho que para minha percepção, é o maior desafio que eu vou ter para sempre na minha profissão. Viu, gente? Lembram que a gente fez aquele teste, né, das habilidades múltiplas, que a gente descobriu aí o perfil de cada um, que era tubarão, golfinho, lobo, tem tudo a ver com isso que o Rê está falando. Nossos gêmeos queridíssimos, vocês têm pergunta? Sim, a gente fica pensando bastante, né? Você falou bastante de cada área da engenharia, né? Falou de engenharia de produção, engenharia civil e de várias outras engenharias. Só que a gente às vezes pensa, né? Tem muita gente que fala, eu quero ser um engenheiro quando crescer, mas às vezes não faz ideia de qual área quer prestar. Qual a dica que você tem para a gente saber qual área a gente é melhor? Por exemplo, às vezes na civil, a própria de produção, entre outras. Legal, Marcos. Boa pergunta. Os cursos são muito diferentes, tá? Falar que engenharia é engenharia. Gente, não é tanto assim, tá? Cada engenharia tem a sua especialização, a sua particularidade, e ela mergulha mesmo nessa particularidade, nessa parte específica do que ela se propõe. A engenharia civil tem matérias completamente diferentes que a química tem, que por sua vez tem matérias diferentes que a mecânica tem, que por sua vez tem diferentes que a produção tem, né? Embora exista um núcleo comum entre elas, eu arrisco falar que mais da metade dos cursos são bem específicos, né, de cada uma delas. Então, acho que eu sugiro para vocês lerem sobre o que cada uma trabalha. Acessa o portal da Unicamp, da USP, que eles têm lá bem descritivo, assim, um descritivo bem completo de cada uma das engenharias e do foco de cada uma delas, né? Mas e até tentando responder para vocês, dando uma forma geral, né? A mecânica, ela trabalha bastante com materiais e tem bastante física aplicada. A química trabalha com processos químicos, processos fabris químicos, absorção, desorção, destilação. A produção trabalha com gerenciamento dos processos. A engenharia ambiental cuida de todo o viés ecológico. Eles usam modelagem matemática, eles usam os conhecimentos de exatas para replicar para o meio ambiente, para construir um meio ambiente melhor, né? Então, que mais? Acho que são essas as principais que eu... Para mais detalhes, eu recomendo ler os guias profissionais das universidades, que lá elas detalham que cada um dos cursos aborda. O João pode ler a pergunta do Caio, que está no chat, por favor. Posso sim. O Caio está com a dúvida. Os materiais da faculdade são caros? É muito difícil se manter na questão financeira? Uma pessoa com uma situação financeira baixa conseguiria se manter na faculdade sem ter que trabalhar e estudar? Essa é a dúvida dele. Boa pergunta. Que é uma situação que eu passei, né? Eu também vim, a condição financeira em casa era bem apertada, era bem limitada, e a gente teve que fazer umas contas, né? Mas é isso. A universidade oferece toda a estrutura para vocês, gente. O custo de vida acaba sendo bem barato, pelas questões de se morar em república, a maioria do pessoal mora em república, então divide a casa, que automaticamente divide as contas. Comida, bandejão na veia, eu bandejei assim, eu fiquei 6 anos na Unicamp, né, entre a graduação e o mestrado. Foram 6 anos comendo no bandejão ali, R$3 por refeição, muito barato. Botando assim a conta, sai mais barato que fazer uma universidade particular, dependendo da universidade, né? A gente sabe que tem as Mackenzie da vida, tem uma mensalidade muito cara.
mas a estrutura ali em volta da universidade favorece um custo de vida baixo, e a universidade por si também ajuda, também apoia essas pessoas. A pessoa que não tem condição nenhuma, financeira nenhuma, nem de bancar os R$ 3 do bandejão para comer, a universidade oferece bolsas. Então lá eles têm bolsa moradia para o campus de Limeira, que não tem uma moradia física, então eles pagam um valor para você pagar suas contas e seu aluguel. Eles pagam a bolsa refeição, que eles pagam acesso ilimitado no bandejão, então você pode entrar no bandejão para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã de graça, porque a universidade paga, né? Os materiais, a gente tem uma biblioteca imensa, não precisa comprar livro nenhum. Todos os livros que os professores usam estão lá na biblioteca disponíveis para consulta, para levar para casa, para estudar em casa. Tem um laboratório de informática que tem os computadores lá, com todos os softwares que a engenharia usa. Então, você não precisa ter que estruturar, né, toda uma estrutura financeira para poder cursar o curso de maneira adequada. A universidade te dá a estrutura. Para quem tem o privilégio, né, legal, compra os livros. Para quem não tem essa possibilidade, está tudo ali dentro da universidade. É só o pessoal, é só ir buscar. Os caminhos estão abertos. Gostaria de reforçar essa questão também, que eu fui uma bolsista, né, em todos os anos da universidade, eu fiz o Nesp, e a minha bolsa, eu tive a de baixa renda, né, que são pessoas que comprovam que não têm condições financeiras para se sustentar na universidade, e eu também tive bolsas de iniciação científica, né, então você é o auxiliar daquele professor daquela matéria, e você ganha um dinheiro por estar trabalhando na universidade. Também é uma possibilidade aí, né? Rê, eu queria te apresentar agora a nossa última chuchuzinha, a professora Vanessa, que ela dá aula de física e matemática, e ela quer dar uma palestra também. Vamos lá. Oiê, estão me ouvindo, gente? Oi, Vanessa, estou te ouvindo bem. Tudo bem, Renato? Tudo bem, muito prazer. Ai, prazer. Sou de física. Nossa, fiquei animadíssima com sua palestra, lógico, né? Ouvindo você falar tudo. E para encurtar, eu queria só perguntar uma coisa, eu queria que você falasse isso para os alunos, a sua opinião, né? Cortou, gente? Eu tô aí ainda, tô aqui, né? Tá aí, tá funcionando. Renato, sobre trabalho em grupo, trabalho em equipe. Eu vi que você falou alguma coisa já durante a sua palestra. Nós, no ensino médio, acho que você vai lembrar disso também, a gente tem muita dificuldade que os alunos trabalhem em equipe, né? É importante, a gente bate na tecla e eles ficam que, eu não quero, eu quero fazer sozinho, porque fulano não faz nada. Qual é a importância disso pós-ensino médio, tanto na faculdade como na carreira, nas empresas, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? Legal, Vanessa. Bom, ótima pergunta. Gente, o trabalho em grupo é fundamental, não tem como não se trabalhar em grupo, né? Primeiro, na vida profissional, que a gente precisa debater ideias, a gente precisa trocar conhecimento, cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, cada pessoa tem o seu ponto de vista e as coisas precisam se somar, né? A gente só consegue trabalhar de forma otimizada se a gente compartilha os conhecimentos otimizados de todo mundo em volta, né? E se a gente desenvolve, se a gente constrói junto. Então, na carreira não existe um campo sem trabalho em grupo. Ainda mais quando a gente começa a desenvolver o cargo de liderança, né, que é o plano de carreira, a gente precisa... Aí a gente mergulha mais ainda no trabalho em grupo, porque a gente passa a delegar funções, tarefa para que as pessoas façam, para que elas entreguem, para que elas também se desenvolvam, né? Então, trabalho em grupo importantíssimo. Na faculdade, os trabalhos são enormes, que as disciplinas demandam. A gente precisa se dividir, a gente precisa somar conhecimento. Então, a própria disciplina fomenta o trabalho em grupo. Porque eles sabem que no mercado de trabalho as pessoas precisam trabalhar em grupo. Obrigada, Renata. Bom que você deixou aí essa dica aí para os alunos, porque a gente tem dificuldade. Sabe aquilo, eu não gosto de fulano, não gosto de clano. Você nunca vai trabalhar sempre com quem você gosta, né? Eu acho que isso é uma coisa, às vezes, com quem você nem conhece, né? Mas muito amei sua história de vida, sua história acadêmica, tudo, tintim por tintim, assim eu curti. Obrigada por
ter participado hoje. Beijão. Obrigado, Vanessa. Obrigado por ter participado, por ter assistido. Oi, o Fabrício Barbosa da Silva, ele tem uma pergunta relacionada à engenharia mecânica. Ele gostaria de trabalhar numa montadora de automóveis e gostaria de saber se precisa fazer mestrado ou apenas... Tá, gente, deu uma cortada no final. Ele queria saber se precisa fazer mestrado ou só apenas, acho que a graduação, né? Isso mesmo. Tá, joia. Então, para trabalhar numa montadora, para quem tem essa vontade, é um curso muito interessante fazer engenharia mecânica, né? Ou produção. Cada um dentro do seu nicho. O engenheiro de produção, ele vai trabalhar com o processo produtivo, né? Ele vai trabalhar com o planejamento da produção, da montadora, ele vai trabalhar com a sequência de veículos que a gente vai produzir. As montadoras usam as mesmas máquinas para produzir, por exemplo, o Fox e o Volks, né? São modelos diferentes, mas usam as mesmas matérias-primas, ou boa parte delas, e as mesmas máquinas, ou boa parte delas, né? Então, o engenheiro de produção administra esses recursos da montadora, né? Sequencia a produção, sequencia que modelo vai ser produzido, em que momento. E o engenheiro mecânico vai lá nas máquinas, ele que dimensiona, faz todos os cálculos para saber se a máquina está exercendo a função que ela precisa. Quando eu vou trocar a produção do Voyage para o Fox, por exemplo, o engenheiro mecânico vai lá, regula a máquina, faz todas as contas, né? Ele vai mais na parte maquinária do processo, e o engenheiro de produção vai na parte da gestão do processo. Então, são dois campos que se somam, que se complementam, e que a engenharia atende, né, e mecânica super dentro. E também é aquela coisa, engenharia não é um curso fechado, ele pode fazer mecânica, a pessoa pode fazer mecânica e trabalhar na parte de administração da produção, porque se aprende muito rápido, né? A engenharia, embora elas tenham as suas particularidades, né, quando um engenheiro transita entre uma e outra, ele aprende muito rápido, né? Então, ele é habilitado para desenvolver N campos. Então, e a parte de mestrado, né? Desculpa, faltou a segunda resposta, né? Mestrado, como eu disse para vocês, é se aprofundar num ponto da graduação, numa matéria, numa área da graduação, né? E é mergulhar, e ali todo conhecimento é bem-vindo. Se você quiser virar um especialista em alguma parte do conhecimento do conteúdo da mecânica, por exemplo, você faz um mestrado e aumenta a sua bagagem, sei lá, você faz um mestrado em mecanismos de máquinas, né? Então, você vai virar um profissional referência na parte mecânica das máquinas, né? Poxa, super valorizado no mercado. Não precisa necessariamente, tá? É um profissional que só a graduação o mercado já absorve, mas ter um mestrado, o mestrado em si funciona como um diferencial e como uma abertura de portas. Super recomendo. Renato, agora eu quero fazer uma pergunta para você, mais da atualidade, até surgir a próxima. Você falou muito desse trabalho em equipe, da faculdade, o quanto que um amigo ajuda o outro quando está resolvendo uma lista de exercício. E com essa pandemia, porque nós não sabemos como que serão as aulas no próximo ano, né? E esses alunos do terceiro ano, saindo agora, entrando na faculdade, gostaria que você falasse um pouquinho o que você está sentindo nessa pandemia e nessa questão. Eu acho que, gente, essa pandemia vai deixar marcas, né? Acho que as coisas, a gente já lida melhor com as tecnologias, né, com o trabalho remoto, e isso vai acabar ficando de certa forma. Por exemplo, lá no Bradesco, que é a empresa que eu trabalho hoje, né, eles já instituíram o home office para muitas áreas, né, que antes nem se falava na possibilidade. E hoje eles já deixaram algumas áreas fixas, a pessoa pode escolher se ela vai para o banco ou se ela trabalha da casa dela. Eu acho que é uma tendência, o mercado vai passar a funcionar assim, né? E
prós e contras desse cenário, né? Super legal trabalhar em casa, vai para a empresa quando realmente precisa, mas aí essa questão do trabalho em grupo que a gente falou, aí acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Na minha percepção, porque o trabalho em grupo tem que continuar, né? Então não é porque a gente está em casa que a gente está à distância, né, agora no momento da pandemia, mas a pandemia vai acabar e a gente vai voltar, né, a aprofundar as nossas relações. Talvez, como eu disse, um pouco mais distante em alguns momentos, né, mas o trabalho em grupo não pode deixar de existir. Seja por vídeo, como a gente está fazendo agora, eu faço hoje reuniões no banco, tudo por Teams. O Teams é a ferramenta oficial do Bradesco, para que a gente faça as nossas reuniões. Hoje está todo mundo de casa, porque a pandemia está acontecendo, mas os trabalhos em grupos estão continuando normalmente. A única diferença é que a gente faz as nossas reuniões por vídeo, né? Mas se toma a decisão em grupo, se troca experiência, né, da mesma forma. É isso aí. Robson, tá por aí? Pode fazer a pergunta da Carol aqui no chat. Ok, irei fazer sim. A Caroline fez uma pergunta assim. A engenharia civil é mais conhecida na área masculina, mas em relação às mulheres entrar, podem fazer engenharia civil, como que é aceito? Quanto é a faculdade de engenharia civil e é preciso mesmo fazer mestrado? E ela também quer saber o que é preciso para se tornar um engenheiro civil. Legal, adorei a pergunta. De quem que é a pergunta? Como que é o nome da nossa amiga? Caroline. Caroline. Legal, Carol, muito boa pergunta. Eu acho que essa questão do curso de engenharia ser um curso masculino, né, é uma ideia muito ultrapassada, muito, muito, muito ultrapassada. É um curso que a gente precisa, né, a gente, olhando para a população, a gente é meio a meio, né, então não tem nada a ver, o curso em si não tem absolutamente nada que restrinja ao público masculino, né, só para exemplificar, o curso de engenharia de produção, a minha turma, que é a turma de 2010, ela é meio a meio. Metade da turma são mulheres e metade da turma são homens, né? E não existe diferença de nota, não existe diferença na qualidade do profissional, não por isso, né? Então, inclusive, o público feminino é muito bem-vindo, né? A gente sabe que o histórico da engenharia é um pouco mais masculino, mas a gente tem o papel aí de quebrar essa barreira que nunca deveria ter existido, que não faz o menor sentido existir. Seja a engenharia que for, seja civil, seja mecânica, né? Eu acho que quanto mais gente, melhor, quanto mais diversificado o público, melhor, e é o que a universidade espera, né? Então, até para os cursos, né, que a gente conhece, que são predominantemente, que a gente tem a ideia que são predominantemente mais masculinos ou mais femininos, né, isso na prática não deveria existir. A gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente tem afinidade, o que a gente tem vontade de aprender, né? É isso que tem que reger as nossas escolhas. Então, vai ser muito bem-vinda na engenharia. Para virar uma engenheira civil, primeiro tem que se formar em engenharia civil, são 5 anos de curso, tá? Não precisa fazer um mestrado para exercer a função de engenheira civil. O mestrado é uma especialidade dentro de tudo que a engenharia, né, trabalha, tudo que se aprende. A gente escolhe alguma coisinha para se especializar, uma coisa que a gente gosta e vai fazer isso no mestrado. Mas para ser uma engenheira civil, precisa fazer a graduação, precisa estagiar, é obrigatório, não só para civil, mas todas as engenharias, o estágio é obrigatório, tá? Então, tem um ano de estágio, que é a sua imersão no mercado de trabalho. Como eu disse, o curso é integral. Então, a estrutura do curso é 4 anos estudando integral. 5º ano, vai para o mercado de trabalho e já começa a aplicar o conhecimento, né? E aí você se forma, pega o seu diploma, tendo conhecimento teórico e conhecimento prático, você vira um engenheiro. Muito bem, as perguntas não param de chegar. Ai, que delícia. Eba! O Pedro está por aí, pode fazer a pergunta da Laira, aqui do chat.
Posso sim. Ela disse que o sonho dela é se formar em medicina pela Unicamp. E como você disse que a prova é muito difícil e é muito concorrido, com essa pandemia ficou muito mais difícil estudar e estudar sozinho é muito ruim. Qual a dica que você dá para quem está próximo de prestar vestibulares e, em sua opinião, quais são os piores erros que podem ser cometidos? Ai, gente, esse cenário de pandemia pegou a gente desprevenido, né? Mudou a nossa dinâmica, querendo ou não, afetou muito a nossa rotina, né? E a dica que eu dou, eu acho que é a gente se autoconhecer, a gente saber os nossos limites e a gente ter disciplina, né? Eu acho que a palavra-chave é essa. Se a gente está determinado a conseguir conquistar alguma coisa, como tudo na vida, né? Isso vale para qualquer coisa. A gente precisa ter a nossa disciplina dentro das nossas limitações, não se cobrar, entender quais são os nossos limites e dentro dos nossos limites a gente ter disciplina ali, né? Então, acho que vale a pena continuar estudando. A gente está num cenário de pandemia, mas a gente tem os recursos tecnológicos aí a nosso favor, né? Eu acho que o trabalho em grupo, embora a pessoa ainda não possa estar presente ali com a gente, mas, poxa, liga a webcam se vocês tiverem oportunidade, troca uma ideia, faz uma lista junto, o que a gente está fazendo agora, estuda junto com uma pessoinha ali na casa dela, ligada com a webcam, tira dúvida, toma matéria um do outro, que foi o que eu e a Isa fizemos por muito tempo, estudando junto pro vestibular, né? Tomar conteúdo um do outro, compartilhar conhecimento. Eu estou sabendo bastante dessa parte de biologia, de ecologia de biologia. Marca uma live com o seu amiguinho, ouve o que ele tem para falar, né? Eu entendo que a gente absorve conhecimento quando a gente passa. A gente entende que a gente realmente sabe alguma coisa quando a gente consegue ensinar a outra pessoa. E a gente pode falar, poxa, eu estou sabendo, porque eu também estou sabendo ensinar, né? Então, se ensinem. Né? Mesmo que a distância, né, a hora que tá cansado, tô de saco cheio de estar aqui no papel fazendo exercício, poxa, vamos para uma live, vamos bater um papo, vamos discutir conteúdo de uma forma mais descontraída. Eu acho que é um bom caminho aí para a gente não desviar o foco. Ai, que lindo! Vivo falando que a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? E a gente realmente tem essas histórias, e assim, foi tão gratificante ver o sucesso do outro, no nosso caso, né? Que caiu exatamente a questão que a gente tinha estudado, a gente queria levantar na hora da prova e dar o beijo na testa um do outro. Assim, obrigado por existir, amigo. É muito isso, né? Tudo fica mais leve quando a gente trabalha junto e quando a gente compartilha, né? A gente compartilha conhecimento, compartilha experiência, compartilha as dores, né? Porque dor é inevitável, né? Os percalços acontecem, mas se a gente tá junto, a gente sai mais forte de tudo. Tem mais uma pergunta do Pablo, Vida. Onde que tá? Não chegou aqui para mim, pode ler, Érica. Um dos alunos do 3º ano, Pablo, ele disse assim, quero saber como é a vida social em uma faculdade. Digo, em relação à acolhida em si da faculdade, dos professores, da parte pessoal, se a turma é acessível, se são unidos e como que funciona. Legal. Desde já, muito obrigado. Sobre as festas, né? Porque a gente só tá falando de parte ruim, por favor. Por Fala favor, que me respeite, né? Gente, é muito legal chegar na faculdade porque, como eu disse, 90% das pessoas vêm de fora, né? Um vestibular que tem uma abrangência nacional e poucas pessoas, uma minoria mesmo, é da própria cidade que tem o campus, né? Todo mundo de fora perdido e todo mundo junto no mesmo barco. Então é muito legal. A minha experiência foi já na matrícula, que eu estava ali na fila com os meus amigos, todo mundo perdido, todo mundo junto. Ai, que legal, a gente vai para um lugar novo, né? Que joia. Tinha um evento no que os veteranos estavam lá para tirar dúvida, para ajudar a gente a procurar moradia, para falar das bolsas. A própria universidade, no dia da matrícula, estava com seus funcionários lá para apresentar as bolsas, como conseguir as bolsas, para já fazer uma pré-inscrição nas bolsas, para conhecer o campus. Os veteranos, né, que são os outros alunos já dos próximos anos,
estavam ali para já fazer o social com todo mundo, para já te conhecer, para convidar a gente para ir para as festas nas repúblicas deles, para já conhecer as repúblicas e quem sabe morar lá, né? Como eu disse, tem muita república em volta do campus, né? E elas sempre têm vagas, essas repúblicas estão sempre com vagas abertas, porque o pessoal vai se formando, vai saindo, e outras pessoas entram nesse lugar, né? Nessa vaguinha que liberou. Então tem uma rotatividade nas repúblicas, eles precisam de bicho, as repúblicas separam uma parte das vagas para bicho, então todo mundo é super bem-vindo, todo mundo é super bem acolhido pela universidade, pelos alunos, é uma delícia, é uma delícia. Tirando a parte dos que tem que ter, né, que não tem jeito, senão você vai tomar DP em um monte de matéria, mas também tem a parte das festas, né, que, gente, vou te falar, é muito gostoso. Lá em Limeira, onde eu me formei, no campus de lá, tem festa toda quinta-feira, e cada quinta-feira é um curso que organiza. Então tinha festa da administração, tinha festa da engenharia, tinha festa da física, né? E aí você conhece pessoas de todos os cursos, de todos os anos, de todos os lugares do país. Muito gostoso, uma experiência incrível. O social, eu acho que é um aprendizado à parte dentro da universidade pública. E esses amigos vão se formando, né? Vão ir morando no exterior, inclusive, nem você precisa morar, daí você vai lá, visita eles. É incrível isso. Pensando um no outro, derrubando cerveja, né? Não posso falar isso. Érica. Então vamos lá. Renato, olha, nosso agradecimento de todo o coração. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, nesse bate-papo super descontraído e mostrando um pouco da sua história de vida, que é fantástica. Sou professora também da escola pública e eu vejo assim que precisa sonhar, né? E quando a gente sonha, é possível acontecer. Então, em nome de todos os professores, alunos, a gestão escolar, o SESI agradece assim imensamente a sua presença aqui hoje. O nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Érica. Foi muito legal, muito gostoso. Obrigado, pessoal, aí pelas perguntas. Eu estava falando para a professora Vida antes, nos backstage, que eu estava super animado para compartilhar isso com você, ter essa conversa. Foi muito, muito bom. E eu espero que tenha ficado o recado aí para todo mundo que as universidades públicas são nossas, né? Isso aí. E elas merecem vocês lá dentro, né? Então, para quem tem essa vontade, para quem tem esse desejo, é o que eu disse, não é uma regra, né? A gente tem a vida inteira, vários caminhos, várias opções. Para quem escolher esse do vestibular, não desista, porque o lugar de vocês é lá dentro também. Isso. Então, nosso muito obrigada. E até breve. É. Até, gente.